Vamos seguir em frente. Vão mudando aí os slides aí, pastor. As preliminares nós vimos ontem as definições, pode passar. Passamos ontem o estudo todo estudando, né, a definição as definições foram apresentadas ali. Hoje pela manhã nós vimos o perfil do pastor bíblico, algumas partes. Falamos sobre conversão, chamado interior, chamado exterior. Nós falamos bastante sobre isso, abrimos aqui para um diálogo, né, com os irmãos e perguntas, respostas, muito gostoso o tempo hoje pela manhã, nem vi o tempo passar, acabou na hora do almoço, né? Foi embora, ninguém queria almoçar não, queria todo mundo ir embora. E hoje à noite também ninguém vai querer dormir não, nós vamos até amanhã, na hora do café da manhã, né? Então nós vamos lá para tomar o nosso café amanhã cedo, vamos sair todos juntos daqui. Agora, falamos sobre isso aqui também, preenchimento de requisitos bíblicos, né? Eu mostrei, olhando para 1 Timóteo 3, de 1 a 7, falei das 4 áreas que são abrangidas naquele texto: postura, família, vida em sociedade, maturidade doutrinária. São coisas que são abordadas aí nos textos de 1 Timóteo 3 e Tito 1, e que realçam aí o que se espera de um pastor. Vimos alguns pontos controvertidos, foi aqui que, né, pegou um pouquinho acendeu um pouco o fogo, né? Os irmãos perguntando, mas e isso e aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. Foi muito legal participar desse momento aí com os irmãos aí, nos nossos debates, nas nossas reflexões, foi muito jóia. Seguindo aí, e não chegamos nesse slide, né? Esse slide eu coloquei aqui, porque esse slide é um resumo, aí está. E esse resumo é um resumo de tudo que se espera do pastor à luz de 1 Timóteo 3 e Tito 1. O que se espera do pastor à luz daqueles requisitos todos? Está aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O pastor tem que ser, diante de Deus, um homem aprovado. Um obreiro que não tem de que se envergonhar. Isso é fantástico, isso. Alguém que diante de Deus, diante das pessoas, ele não tem de que se envergonhar. Ele não tem segredos que ele esconde, sabendo que se esses segredos forem expostos, ele vai passar vergonha. Ele tem segredos, mas os segredos que ele tem são segredos relacionados a virtudes. Ele tem ali o modo como ele coopera com o reino, como ele ajuda as pessoas, sem expor isso para ninguém. Ele tem as suas práticas de bondade, de benignidade, que ele não alardeia essas práticas, as suas contribuições, os seus gestos de generosidade, essas coisas, ele esconde, ele não expõe isso, porque ele aprendeu que o barulho não faz bem, e o bem não faz barulho. Então ele fica em silêncio, ele guarda segredo dessas coisas, esses são seus segredos, mas ele não tem segredos vergonhosos, ele não tem isso. Ele, claro, não é um homem perfeito, ele luta com coisas que ele tem que mudar, mas ele não nutre segredos vergonhosos em sua vida. Isso é importante observar. E ele maneja bem a palavra da verdade. Ele conhece o Evangelho e todas as verdades conectadas ao Evangelho, e ele sabe manejar essas coisas, lidar com essas coisas, expor essas coisas, discernir essas coisas, transmitir essas coisas. Então isso é muito importante, e esse é o resumo do pastor aqui, à luz dos textos que nós vimos hoje pela manhã. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Nós vamos então juntos ler esse versículo agora, para fixar bem na nossa mente, especialmente os pastores. Vamos ler agora todos juntos, não é para olhar para o irmão ao lado e falar, não. Isso aqui é para, não faça essa bobagem sem tamanho, né? Pelo contrário, o objetivo aqui é você ler para fixar no seu coração, é a palavra de Deus. Nós vamos ler juntos agora em voz alta, para gravá-la em nosso coração. Todos, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem, olhando para esse versículo, se você quisesse grifar uma palavra e ler esse versículo,
realçando uma palavra. Qual palavra você escolheria? Veja aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja aí uma palavrinha que você gostaria de enfatizar. Aprovado. Então a leitura seria assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual seria outra palavra para enfatizar? Apresentar-se? Apresentar-te? Seria assim, então. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem escolhe outra? A Deus? Obreiro? Ok. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem falou outra? Manejar? Maneja. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bom, você escolheu outra? Palavra? Vocês não querem ler comigo? Então vamos. Palavra da verdade agora. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nossa, meu Deus. Vou virar pentecostal aqui daqui a pouco. Que jeito. Ok. Eu gosto do envergonhar. Envergonhar. Envergonhar, eu acho muito, muito importante isso aqui, porque isso aqui é um desafio para que a pessoa se livre de qualquer coisa conhecida ou não conhecida que possa trazer desonra para o seu ministério. Então, se eu fosse escolher uma palavra aqui, para que Paulo, digitando no seu computador, caso ele vivesse hoje, ele tivesse que grifar e colocar em negrito, eu colocaria a palavra envergonhar. Vamos ver como fica. Todos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok. Bom, nós estamos lendo com ênfase, né? Na leitura. E isso é gravar na nossa mente. Nós não sabemos, o apóstolo Paulo na época não tinha o recurso de grifar. Ele não tinha. Então nós não sabemos qual seria a ênfase maior dele aqui nesse versículo. Mas nós podemos escolher, né? Podemos escolher qual deve ser a ênfase maior. Eu acho que a ênfase maior seria em envergonhar. Mas é claro, isso é muito pessoal, né? Os irmãos podem escolher outras ênfases aí. O importante é que sejamos esse pastor que se apresenta diante de Deus aprovado, como alguém que não tem, um obreiro que não se envergonha, não tem do que se envergonhar. Uma vida íntegra, transparente, sem segredos feios, e que conhece a palavra de Deus e a maneja bem. Esse é o pastor aprovado. Esse é o pastor que está encarnando o ideal de pastorado presente na Bíblia. Muito bem, vamos seguir em frente e vamos chegar agora num ponto que é um ponto também controvertido. Então, na verdade, o certo seria falar sobre isso amanhã cedo, porque não teríamos nenhuma mulher aqui. Então, seria muito mais fácil, né? Mas a palestra caiu hoje, então não tem jeito, vamos ter que tratar disso. É importante observar isso aqui. Para ser pastor, é preciso ser do sexo masculino. Não existem pastoras na Bíblia. Não existem pastoras na Bíblia. Agora, notem bem, nós temos que observar que a palavra de Deus, ela nos apresenta uma visão tanto moderada acerca desse assunto. Nós temos que interpretar os textos bíblicos não a partir de percepções prévias. Nós temos que interpretar os textos bíblicos ligados a isso a partir das evidências presentes nos próprios textos bíblicos e não a partir de ideias preconcebidas. E quando nós interpretamos os textos bíblicos a partir de evidências presentes no próprio texto, nós aprendemos que essa visão ela existe mesmo. Isso não é machismo, isso, muito pelo contrário.
O cristianismo, ele elevou a mulher, ele alçou a mulher a uma posição que ela nunca tinha desfrutado antes, nunca. A sociedade antiga, a sociedade primitiva, dos dias de Paulo, ela coisificava a mulher. Ela era um objeto, pertencia ao patrimônio do homem apenas. Quando nós lemos o Novo Testamento e aprendemos a visão de Paulo acerca da mulher, nós vemos que ele eleva a mulher a uma categoria de dignidade extraordinária. E não somente o apóstolo Paulo. O próprio Antigo Testamento mostra isso. Eu tenho pregado em Gênesis na minha igreja, e eu estou pregando já há muitos anos em Gênesis. Muitos anos não. Comecei a pregar em Gênesis em 2016. Então agora estamos completando 5 anos. Eu cheguei no capítulo 27 a semana passada. Então eu tenho mais 5 anos para terminar o livro. Vão ser 10 anos de pregação em Gênesis. É que eu vou versículo por versículo, devagarinho, né? Então, o pessoal nem sabe, no meio do caminho, o pessoal até esquece que tem outros livros na Bíblia. Eles falam, mas quando eu falo, abre em Deuteronômio, eles falam, o que é isso? Existe esse livro? Pensei que tinha só Gênesis na Bíblia. Não, tem outros também. Tem Êxodo. Nossa, tinha esquecido. É muitos anos estudando o mesmo livro. É que eu estudo outros livros em outros dias da semana. Por exemplo, domingo de manhã eu estudo Atos dos Apóstolos. E na quarta-feira estudo Hebreus com os irmãos lá. Então, com isso a gente equilibra um pouquinho. Mas eu me lembro que quando eu estava estudando sobre a criação da mulher em Gênesis, eu fiquei impressionado com os recursos literários que o autor Moisés usa para realçar a beleza e a grandeza daquele momento. Os recursos literários que ele usa têm esse objetivo na construção daquela narrativa, na construção daquele texto. Ele quer mostrar que é um momento solene. Ele quer mostrar que é um momento importante enquanto Deus cria a mulher. Um dos elementos que mostram a grandeza daquele momento é o uso do pronome, do pronome pessoal, em que Deus ele não usa o pronome pessoal, a primeira pessoa do plural, quando ele fala, não é como, por exemplo, façamos o homem. Não, ele usa o pronome eu na hora que está fazendo a mulher. E isso realça a grandeza do momento, a singularidade do momento. A palavra auxiliadora, que é usada no texto, não é uma palavra que reduz a mulher a alguém inferior. Nós pensamos, eu sou auxiliar. Isso na nossa cabeça, eu sou auxiliar de alguma coisa, auxiliar de limpeza, auxiliar de escritório, auxiliar de mecânica. Isso na nossa cabeça, essa palavra é uma palavra que mostra que eu estou abaixo de alguém. O auxiliar. Na Bíblia, o auxiliar, o auxiliador na Bíblia não é isso. Ainda que exista uma relação de comando do homem em relação à mulher no lar, isso tem que existir, nós aprendemos que a palavra auxiliadora não tem esse sentido. Auxiliador é um termo, inclusive, aplicado ao próprio Deus. Deus adota algumas vezes no Antigo Testamento o nome, a palavra auxiliador. E a palavra auxiliador significa, entre outras coisas, envolve também o sentido de proteção. Ou seja, a mulher, Deus criou a mulher, entre outras coisas, para também proteger o homem. Isso é algo inferior? Deus criou a mulher, entre outras coisas, para proteger o homem. Isso é fantástico, isso. Quem dera as mulheres tivessem essa visão dentro do seu casamento, sabendo, meu marido me protege, mas uma das minhas missões como esposa é protegê-lo também. Protegê-lo emocionalmente, protegê-lo moralmente, protegê-lo fisicamente. É meu dever fazer isso também. Eu sou uma auxiliadora no sentido bíblico. Então, em toda a Bíblia reina uma concepção acerca da mulher que a enaltece muito. Mas existem distinções funcionais. Distinções funcionais que não devem ser confundidas com distinções ontológicas. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? O que seria uma distinção ontológica? A palavra ontos na Bíblia significa ser.
Ser. Essa palavra, ser, é tradução de ontos. Então, ontológico é algo ligado ao ser. Se eu disser que existe uma distinção ontológica entre o homem e a mulher, eu estou dizendo o homem é um ser diferente da mulher. Isso está errado. Ou o homem é um ser superior à mulher. Isso está errado. Ou a mulher é um ser superior ao homem. Isso está errado. Porque não existe na Bíblia distinção ontológica entre homem e mulher. Eles estão no mesmo nível. Existe distinção ontológica entre o homem e o animal? Aí sim. Aí sim. Então as pessoas que dizem assim, eu sou vegano porque a vaca é minha irmã. Não. Você pode escolher a família que você quiser, mas a vaca não é inferior a você ontologicamente. A vaca é inferior a você ontologicamente. Você pode escolher a sua dieta conforme você quiser, e até a sua linguagem, se você quiser, talvez você possa escolher. Mas o conceito está errado, porque os animais são ontologicamente inferiores a nós. Agora, na minha casa, existe uma igualdade ontológica. Eu, minha esposa e minhas filhas, nós somos seres do mesmo tipo. Não há distinção, não há hierarquia ontológica na família. Assim como não há hierarquia ontológica entre os seres humanos em geral. Não existe o branco é superior ao negro, o amarelo é superior ao loiro, o loiro é superior ao moreno. Isso não existe. Não existem distinções ontológicas na humanidade. Agora, isso não significa que não existam distinções e hierarquias funcionais. Note bem, na minha casa, distinções ontológicas, isso é uma coisa. Distinção funcional é outra coisa. Hierarquia ontológica é uma coisa. Hierarquia funcional é outra coisa. Entre o pastor Marcos e um gato, um rato, um cachorro, existe uma hierarquia ontológica. Eu estou acima do gato, do rato, do cachorro. Mas entre o pastor Marcos e a filha dele, não há hierarquia ontológica. É diferente, a hierarquia é de outro tipo. Então, na minha casa, eu, minha esposa e minhas filhas estamos nesse nível assim. Não há pirâmide. Agora, no aspecto funcional, existe uma hierarquia. No aspecto funcional, de acordo com a Bíblia, é o pastor Marcos, o pai e marido. Abaixo dele, funcionalmente, a sua esposa Simone, esposa e mãe. E abaixo de nós dois, as nossas filhas. Existe uma pirâmide funcional no lar. Se você quiser destruir o lar, é fácil. Mude essa pirâmide. Você pega os filhos e coloca em cima, e os pais embaixo. Ou você coloca a esposa acima do pai. Você vai destruir essa família. Essa família vai trazer tristezas, essa família vai trazer frustrações, essa família vai ser desajustada, essa família não será bíblica, essa família vai ser uma desgraça. Se você não respeitar a hierarquia funcional no lar, o lar vai desabar. Então, há essas distinções. Na igreja também existe. Ontologicamente, não há distinção entre homem e mulher na igreja. Mas existe uma hierarquia funcional entre homem e mulher na igreja. Não tem como negar isso. Na igreja, a liderança é masculina. As mulheres não podem exercer liderança na igreja. Então, veja aí o primeiro item. Veja o que acontece aí. É vedada a liderança eclesiástica feminina. Então, teologia pastoral diz o seguinte, bíblica pastoral diz o seguinte, mulheres não podem ser pastoras. Elas não podem exercer o ofício do pastorado. Elas não podem exercer isso. Agora, qual é a base disso? Muitos dizem que a base disso é cultural. Na época do apóstolo Paulo, existia uma cultura machista. Então, por causa dessa cultura machista, então as mulheres eram proibidas de se tornar pastoras e tudo mais. Na verdade, quando nós olhamos o texto bíblico de 1 Timóteo 2, 11 a 14, nós aprendemos que as bases não são culturais. Como são as bases? As bases são doutrinárias. E por que isso é importante observar? Porque as bases culturais, elas mudam de acordo com o tempo e com o lugar.
Então, se Paulo fez essa proibição com base na cultura, a cultura muda. As épocas mudam e as mentalidades mudam. Agora, se ele fez essa proibição com base em doutrina, doutrina muda? Doutrina não muda. Então, as bases são fixas. Se as bases são fixas, a proibição é fixa também. Vamos então olhar o texto de 1 Timóteo 2, de 11 a 14. Veja aí o que diz, esse texto é importante. Note aí, 1 Timóteo 2, de 11 a 14. E veja aí quais são as bases para isso. Veja aí, estão claras aí. Há duas bases. E veja como é fácil detectar as duas bases. São fáceis de se observar aí a presença delas. Olha o que diz aí. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. É o versículo 11. Aí prosseguimos aqui. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E aí vem a base. Veja a primeira base qual é. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Que doutrina é essa? É a doutrina da ordem da criação. Por que a mulher, na mente de Paulo, por que a mulher não pode ser pastora ou exercer autoridade ali na igreja? Por quê? Paulo explica. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Você pode dizer, mas que tem a ver uma coisa com outra? Na mentalidade de Paulo, a sequência, a ordem cronológica da criação deu primazia funcional ao homem. Na visão de Paulo, o fato do homem ter sido criado primeiro faz com que ele tenha que exercer a função de cabeça. Isso fundamentado na história da criação, não é algo cultural. Para nós destruirmos essa ideia, para nós dizermos assim, olha, a mulher pode ser pastora, eu tenho que tirar essa base, eu tenho que negar a criação do homem. Eu tenho que negar a sequência da criação, a cronologia da criação. Eu tenho que dizer, não, o texto da criação é um mito. É um mito, é uma invenção, isso não aconteceu. É algo simbólico. Bom, aí eu tirei a base. Eu tiro a base, aí o que está em cima dela cai também. O que está em cima da base? A proibição da mulher ser pastora, ser líder na igreja. Se eu tiro a base, essa proibição desaba, deixa de existir. Então, esse é o primeiro pilar sobre o qual o apóstolo Paulo constrói a proibição da mulher ser pastora. Então a mulher fala, eu tenho chamado. Não tem não. Não tem não, isso não existe. Ah, mas eu quero cuidar da igreja. Nós podemos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o exercício do pastorado, isso você, irmã, não tem como exercer e ser bíblica ao mesmo tempo. Eu fui falar aí no interior, numa faculdade teológica, era uma universidade teológica, era grande até, e tinha muita gente lá, e no final teve perguntas e respostas. E perguntaram para mim, olha, eu sou pastora, que conselho o senhor me dá? Não é fácil, né? Eu sentadinho lá, eu falei, o conselho que eu dou para a senhora é o seguinte, peça demissão ainda hoje. Foi o que eu falei, peça demissão ainda hoje. Porque a senhora está agindo contra a palavra de Deus, a senhora não pode exercer essa função. Falei, vou sair lá fora, vou apanhar. Não apanhei não, ninguém me bateu. Mas é isso, lamento, eu não quero ser cruel, não quero ser desrespeitoso, mas a senhora está no lugar errado, a senhora não pode exercer essa função. Eu fui dar algumas palestras há alguns anos atrás para uma denominação que é uma denominação wesleyana e relativamente pentecostal. Não é tão pentecostal como outras denominações, mas que tem alguns traços de pentecostalismo, até não muito acentuados, mas existem. É uma igreja chamada Igreja do Nazareno. É uma denominação que tem, não sei se aqui no Ceará tem essa denominação, mas lá em São Paulo tem. Messejana é... Quando eu falo Ceará, não vou nem incluir Messejana, porque é uma exceção, né? Com fins da terra. Então, mas assim, eu me lembro que um casal me procurou, o pastor e a esposa.
E ela disse o seguinte: pastor, eu estou sofrendo muito. Por quê? Porque na nossa igreja os pastores são eleitos por um período de tempo. E meu marido aqui é pastor, tudo mais ordenado, e ele exercendo ali o ministério pastoral. E quando chegou a época de escolher, de votar para quem seria o pastor da igreja, se ele seria reeleito ou não, a igreja votou em mim. E eu virei a pastora da igreja. E ele agora está debaixo da minha autoridade. Ele ali dentro do lado dela, ali, quietinho. Né? Eu falei, uau, mas como isso aconteceu? Pois é, a igreja votou em mim. A senhora aceitou? Eu achei até legal, ok. Mas ela disse, olha pastor, eu não sei o que fazer agora, porque criou um caos na minha vida isso. Porque meu marido tem que me obedecer na igreja. Eu sou chefe dele. E as decisões eu que tomo na igreja. E ele era o pastor antes de mim. Agora ele tem que pedir autorização para... Eu falei, meu Deus, ele tem que pedir autorização para mim, e em casa ele é meu marido, aí inverte. Então, eu não sei onde eu dou a ordem. Se eu dou a ordem em casa, ele não obedece. Se eu dou a ordem na igreja, ele tem que obedecer. Pastor, o nosso relacionamento, o nosso casamento virou um caos. A nossa família está desabando. A minha vida virou um inferno por causa disso. Eu disse a ela, irmã, não dá para esperar outra coisa. Não tem como esperar outra coisa. A senhora está agindo absolutamente contra a palavra de Deus. A senhora queria o quê? Alegrias? A senhora quer alegria se afastando da verdade? É isso? O conselho que eu dou para a senhora agora, nesse momento, hoje, agora, pega o telefone e renuncia a esse cargo aí. Telefone lá para os irmãos, não sei quem, da igreja, o presidente das quantas aí, liga para ele e fala, não vou mais ser pastora. E abandone isso. Porque isso é errado. E a senhora está pagando o preço desse erro. Então, são coisas terríveis que acontecem nesse meio por causa do afastamento da palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, não sei se acontece aqui, no contexto de vocês aqui no Ceará, mas uma prática muito comum em São Paulo, muito comum, vários casais já me procuraram falando sobre isso, contando a mesma história. É uma coisa que se repete várias vezes. O que acontece? A igreja tem uma pastora, ela é casada e ela é pastora lá na igreja. O que ela faz? Ela visita um lar e ela fala o seguinte para a esposa, para a mulher do casal ali, ela se senta na sala e fala o seguinte, olha, eu tenho notado, ela fala como pastora, eu tenho notado que entre vocês dois, você, esposa, é mais dedicada, mais consagrada. Então, eu creio que você deve assumir as rédeas da sua casa, porque o seu marido não tem sido um líder espiritual na sua casa. Então, quem tem que ser o líder espiritual na sua casa é você e não seu marido. E então, a mulher, ouvindo isso da pastora, ela começa a assumir a liderança da casa. Qual é o resultado? Sabe qual é o resultado? Separação. E vários casos têm chegado aos meus ouvidos de pastoras que aconselham mulheres a fazerem isso. A dizerem aos seus maridos, olha, você não é um líder espiritual, eu quero ser uma líder espiritual, inclusive em casa. Aliás, nós temos uma pastora que é uma líder espiritual na igreja, porque eu não posso ser uma líder espiritual na nossa casa? E eu vou, a partir de agora, assumir a liderança aqui com o aval da pastora, que me aconselhou a fazer isso, por orientação do próprio Deus, que a usa como pastora que é. E essas mulheres fazem isso e gostam disso, claro. Qual mulher não quer dominar o marido? Qual mulher não quer? Quem levantar a mão... porque aprendeu. Mas assim, é interessante notar que o próprio texto do Antigo Testamento fala, o teu desejo será contra o teu marido, ele te dominará. Isso era juízo. Por isso que se incomoda as mulheres muitas vezes. Agora, se você recebe uma visita da líder da igreja, da pastora, dizendo para a mulher, assuma a liderança da sua casa, porque o seu marido não é um bom líder. A liderança está com você, Deus vai requerer isso de você, que você assuma a liderança. E essa mulher assume a liderança e o lar é destruído. É terrível isso. É muito triste ver, e isso tem se repetido várias vezes por aí afora. Eu sei que vocês estão tendo esse burburinho todo,
porque são coisas inacreditáveis. Mas isso tem ocorrido sim, muitas vezes. Eu conheci um casal que agora é membro da minha igreja, que foi aconselhado assim, e conheci outros que me contaram essa mesma história. Então notem, isso é antibíblico, tem que ser rejeitado. Agora vejam o versículo 14, veja o que diz. E Adão não foi iludido, aqui já não é mais a doutrina da criação, aqui é outra doutrina. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Qual doutrina é essa? Essa aqui é a doutrina da queda. Então, a proibição da mulher ser líder na igreja está baseada, fundamentada em duas doutrinas intocáveis, duas doutrinas imutáveis, a doutrina da criação e a doutrina da queda. Para você ter pastora na sua igreja, você tem que remover essas duas doutrinas, a da criação e a da queda. Se você tirar essas duas doutrinas da Bíblia e anulá-las, então você poderá ter pastoras na sua igreja. Só assim, não tem outro jeito. Oi? Não entendi. Sim, aí o cristianismo desaparece, se você remover essas duas doutrinas. Agora veja o 15. Todavia será preservada através da missão de mãe. Aqui, a minha tradução, ARA, fala será preservada. Mas, na verdade, a tradução aqui, ela abrandou um pouquinho. O texto fala será salva. Todavia será salva através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Aqui, quando diz ela será salva, não é que você é salvo pela fé em Cristo e pela maternidade, não é isso. Aqui a palavra salvação tem um leque de significados. Salvação significa livramento. Aqui é o livramento do impacto tão terrível da queda. A mulher será salva desse julgamento, desse juízo tão severo, desse impacto tão duro que o castigo da queda trouxe, sendo mãe. Sendo mãe, ela poderá exercer um ministério de bastante relevância, dando à luz filhos e permanecendo em santidade. Então, se uma mulher quiser ser pastora, ela pode ser pastora e deverá ser pastora, e ela vai exercer esse ministério de pastoreio, dando à luz filhos e criando esses filhos dentro da verdade. Ok? Muito bem. Oi? Restaurada? É uma forma de abrandar também, porque a palavra, o verbo presente aí é o verbo sozo, é salvar, ela será salva. Isso criou muita confusão, porque as pessoas entendiam que era a salvação de ir para o céu, e aí gerava uma baderna lascada na cabeça das pessoas, e aí como salvação pela maternidade, isso não existe. Então por isso abrandaram a tradução, mas o termo original é sozo, ela será salva, mas é salva do impacto pesado do juízo. Muito bem, agora veja aqui um equilíbrio importante, é importante observar isso aqui. Essas distinções vão ajudar demais na igreja. Então os pastores que estão aqui, as senhoras que estão aqui, isso vai ajudar muito, pelo menos a mim ajuda demais na prática do meu ministério, demais. Olha só, há uma distinção entre pastorado e pastoreio, e há uma distinção entre diaconia e diaconato. O que é isso? Como assim há uma distinção entre diaconia e diaconato, entre pastorado e pastoreio? Muito simples. O pastorado é um ofício, assim como o diaconato é um ofício. Agora, o pastoreio e a diaconia são formas de agir. Então, note bem, a mulher, ela não pode exercer o pastorado, mas ela pode, aliás, ela deve exercer o pastoreio. Como assim, pastor? Exato, é isso que eu falei. Foi isso que eu falei. A mulher não pode exercer o pastorado, ser uma líder, lembra? Imposição de mãos, agora pode impetrar a bênção. Né? Esse negócio, ela exercer, ela ser uma líder, ela experimenta, ela passou pela imposição de mãos do presbitério, ela agora é uma líder da igreja, isso não pode, isso é pastorado. Agora, ela pode exercer o pastoreio. O que é o pastoreio? Visitar um doente, isso é pastoreio. Aconselhar uma pessoa que está
se distanciando, isso é pastoreio. Ajudar uma irmã que está precisando de aconselhamento, isso é pastoreio. Pastoreio é cuidado. E isso a mulher, o homem, o adolescente, o jovem, o novo convertido, o convertido já de mais tempo, o pastoreio, os crentes em geral devem exercer. Então a mulher fala assim, eu tenho chamado para ser pastor, eu quero cuidar do rebanho de Deus, sem problema. Então exerça o pastoreio. Mas você não pode exercer o pastorado. Então as mulheres que têm esse desejo não devem jogar isso fora. Não joguem isso fora. Eu quero servir na igreja, ótimo. Então exerça o pastoreio. Você vai visitar as pessoas, você vai aconselhar as pessoas, você vai pastorear, mas não vai exercer o pastorado. A mesma coisa na diaconia e do diaconato. A mulher pode ser diaconisa? Não. Mas ela pode diaconizar? Pode e deve. Ela não vai ser uma líder exercendo diaconato, um oficial da igreja, uma líder realizando ali as suas funções de líder da igreja, como diácono. Mas ela pode exercer a diaconia, os serviços gerais ali que os diáconos realizam, que envolvem, trabalhar na cantina, fazer o lanche, ajudar, o que os diáconos geralmente fazem, os diáconos fazem isso. Os diáconos, eles se envolvem nesses trabalhos braçais, nos trabalhos ligados a patrimônio e tudo mais. Elas podem se envolver nisso na medida em que elas puderem fazer isso. Elas estarão envolvidas na diaconia, sem ser diaconisas. Elas diaconizam com Z, mas elas não são diaconisas com S. Percebe a diferença? Elas diaconizam, do verbo diaconizar, mas elas não são diaconisas com S, substantivo. E isso então abranda. Então as mulheres podem exercer isso sem problema nenhum. O que elas não podem é ser líderes na igreja. Vamos ver o outro slide. Na sequência. Olha só o que acontece. Tem um problema, não tem? Em Romanos tem um probleminha. Qual é o probleminha de Romanos? Olha lá. Romanos 16:1. Em Romanos 16:1 aparece uma diaconisa. Não aparece? Aparece. Olha o que diz Romanos 16:1. Veja lá. Vire as páginas da Bíblia e chegue em Romanos 16. Oi? Aquela palavra, diáconos, diaconia e diaconel. Diáconos é o diácono, diaconia é o serviço, diaconel é o verbo, que não existe em português, servir, ministrar. Diaconel é ministrar, servir. Vamos ver Romanos 16:1, porque aparece um personagem aí que é chamada de diaconisa. Veja o que diz aí, fala assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Viram aí? 16:1, e veja o que está dizendo aí. O texto diz assim, aqui na minha tradução, que está servindo a igreja de Cencreia. Na verdade, o texto fala assim, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Falam, e agora? Então a igreja de Cencreia tinha uma diaconisa, uma líder da igreja. Se ela podia ser uma líder, por que não podia ser uma pastora também? Pode ser diaconisa, a igreja pode ter diaconisas então, Febe era uma. Agora, é importante observar o seguinte, vocês estão vendo várias referências ali em Romanos, 11:13, 12:7, 13:4, 15:8, 15:25, 15:31. O que dizem essas referências? Muito fácil detectar isso aí. Essas referências apresentam uma dessas palavras, diáconos, diaconia e diaconel. Mas sempre que essas palavras aparecem em Romanos, é no sentido não de um ofício, mas é no sentido não técnico do exercício dessas funções. Então, nunca essas palavras aparecem em Romanos no sentido de um líder oficial da igreja, nunca. Sempre essas palavras ou verbos aparecem no sentido não técnico. Então, tem o diácono no sentido técnico, que é o líder da igreja. E tem o diácono no sentido não técnico, que é aquele que serve. Em Romanos, o que predomina é o diácono no sentido não técnico. No sentido técnico, o diácono não aparece. Vamos dar uma olhadinha lá. Veja o 11:13. Estão entendendo o que eu estou falando ou não?
Estão entendendo? Estão cansados? Tenham paciência aí. Veja aí. 11:13. 11:13. Olha o que diz aqui. Olha a palavra diaconia no sentido não técnico. Eu vou ler para vocês na nova tradução granconatiana, para vocês verem onde aparece a palavra, tá bom? Então acompanhe aí que eu vou ler na tradução granconatiana. Fala assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico a minha diaconia. O que é diaconia aqui? O serviço, o ministério. Usado aqui num sentido não técnico. Ele não está dizendo eu sou diácono. Ele não era diácono. Ele está dizendo eu exerço uma diaconia num sentido não técnico. Ele não era diácono de igreja nenhuma. Vamos ver outro exemplo. Veja lá o 12:7. 12:7. São as ocorrências do termo em Romanos, todas elas no sentido não técnico. Veja aí, o texto fala assim, versículo 12:6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se diaconia, dediquemo-nos ao diaconato, ou à diaconia. Se diaconia, dediquemo-nos à diaconia. O que é diaconia aqui? Serviço geral. Não é um cargo, são serviços em geral. Veja agora o 13:4. 13:4. Veja. Porque os magistrados são para temor. Não, é o 4, né? 13:4, né? Visto que a autoridade é diácono de Deus para o teu bem. Esse cara nem crente é. O texto diz assim, a autoridade é diácono de Deus para o teu bem. A autoridade é um líder na igreja? O magistrado civil é um líder na igreja? Não. Ele é um diácono no sentido não técnico. Ele é alguém que ministra, que serve, que trabalha. Veja também o 15:8. Olha quem é diácono no 15:8. Veja. Olha só. Digo, pois, 15:8, que Cristo foi constituído diácono da circuncisão. Cristo era diácono na igreja? Não. Ele é ministro da circuncisão. É diaconia num sentido não técnico. Não era o líder da igreja. Veja lá 15:25. 15:25. Veja o que diz. Mas agora estou de partida para Jerusalém para diaconizar aos santos. Olha aí. De novo, o diaconel, ou a diaconia, no sentido não técnico, de serviço. Veja o 31, 15:31. Veja aí. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que essa minha diaconia em Jerusalém seja bem aceita pelos santos. Serviço. Se meu serviço em Jerusalém seja bem aceito. Ou seja, em Romanos, diaconia, diáconos, diaconel, essas palavras todas têm um sentido não técnico. Então, o que Febe fazia na igreja de Cencreia? Ela simplesmente servia. Ela era líder? Não. Ela era diaconisa no sentido não técnico. Ela servia lá na igreja. Como várias irmãs servem na igreja. Há várias irmãs aqui, eu tenho certeza, que trabalham muito na igreja. Essas irmãs que trabalham muito na igreja, elas exercem a diaconia, mas não exercem o diaconato. Perceberam a distinção? Romanos realça o sentido não técnico e é assim que deve ser entendida o papel de Febe no texto de Romanos 16:1. Outro probleminha que vem agora. A mulher não pode falar nada. Nada. Tem que botar uma mordaça. Tem que ser muda. Entrar muda e sair calada. Então, note. Nós temos 1 Coríntios 11:5 que fala das mulheres profetizando. Então, fica estranho, não é? Mas
não pode falar nada, mas elas profetizavam. O que mostra que existia aí algum equilíbrio nessa questão. Parece que para Paulo, a mulher exercer o dom de profecia, como acontecia na época, isso não era exercer autoridade. Isso não significava que ela fosse líder. Então ela podia profetizar quando ela tinha alguma palavra profética para trazer. Agora, note bem, os profetas deixaram de existir. Não tem mais profetas hoje. Todos os profetas hoje são falsos. Todos. Não existe nenhum profeta verdadeiro hoje. Por quê? Muito simples. A função principal dos profetas era trazer revelação de Deus, doutrinária, inédita. E isso passou. Deus não está mais revelando doutrinas novas. Se vocês olharem Efésios 2:20, esse texto é muito interessante. Veja o que diz. Veja como a igreja foi construída. Observe aí. Veja a que momento da igreja os apóstolos e profetas pertencem. Efésios 2:20 fala assim: edificados, nós somos a família de Deus, a igreja de Deus. Versículo 20. Edificados, diz o texto, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui o apóstolo Paulo está comparando a igreja a um edifício. É uma figura de linguagem tirada do contexto da construção civil. E ele fala o seguinte, olha, a igreja teve um alicerce. Esse alicerce da igreja foram os apóstolos e profetas que lançaram. Ou seja, os apóstolos e profetas pertencem ao período do lançamento das bases da igreja. Agora o que nós fazemos? Nós apenas construímos sobre essas bases. Então, se você disser que existem apóstolos e profetas hoje, você está dizendo que os alicerces ainda estão sendo lançados. E isso é perigoso. Então, existem alicerces novos? Ou podem surgir alicerces novos e fundamentos novos sobre os quais possamos construir? Não, não existem. Ué, mas você está dizendo que existem apóstolos e profetas? Se eles existem, então estamos no período do lançamento dos alicerces. A igreja é edificada sobre esses fundamentos. Se eles existem, estamos ainda na fase dos fundamentos. Eu acho que nós já estamos na fase do telhado. Já estamos numa fase bem avançada nessa construção. Mas acreditar que profetas e apóstolos ainda estão em vigor é dizer que estamos ainda no período dos alicerces. Veja o capítulo 3. Veja o que diz o capítulo 3 acerca disso, sobre apóstolos e profetas. Observe, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, veja agora, veja o que vem agora. Mistério, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, o quê? Apóstolos e profetas, por meio do Espírito. E aí ele diz qual é o mistério que foi revelado, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse era o segredo, o mistério revelado, trazido à luz pelos apóstolos e profetas. Então, o que os apóstolos e profetas faziam? Eles traziam revelação oculta de outras gerações. Outras gerações não conheceram essas coisas. Os apóstolos e profetas receberam essa revelação e trouxeram essa revelação à luz. E a igreja foi construída sobre isso. Olha, os gentios são coerdeiros, junto com os judeus. Opa, essa é uma verdade importante. Nós vamos construir a igreja sobre essas bases. A igreja é construída sobre uma das bases da igreja, lançada pelos apóstolos e profetas, é que os gentios são coerdeiros, juntamente com Cristo. Herdeiros com Ele. Não há distinção entre judeus e gregos. Nós aprendemos isso. Na igreja não existe. E a igreja é edificada sobre essas verdades. Se você disser apóstolos e profetas ainda existem, você está dizendo que novas verdades poderão surgir a qualquer tempo, verdades sobre as quais a igreja terá que ser edificada. Isso seria um absurdo. Nós sabemos que os alicerces já estão postos, já foram lançados, e não há mais nada que ser lançado em termos de alicerce. Agora veja como 1 Coríntios 14, 34 e 35 é severo nisso aí. Veja o que diz.
Isso levantou um questionamento na minha igreja. Veja o que diz 1 Coríntios 14, 34 e 35. Que mostra também uma linguagem bastante fechada. A mulher não pode falar. A mulher, segundo esses textos, a mulher não pode falar. E nós vimos que a profetisa falava. O problema é que agora não tem mais profetisa. Poxa vida, quando podia falar, acabou. Antes não podia falar, só as profetisas. Agora não tem mais profetisa, ou seja, ninguém mais pode falar. Não, calma. Não podemos ser tão severos assim. O texto que fala das profetisas mostra que há ocasiões em que a mulher pode se expressar, sem com isso exercer autoridade. Agora tem um problema, que é o texto aqui de 1 Coríntios 14. Olha o que fala, olha como é pesado. Veja, diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ou seja, elas não podem nem perguntar. Então, você fala assim, irmãos, agora alguém quer perguntar alguma coisa? As mulheres não podem perguntar. Vou perguntar para o meu marido em casa. Meu Deus, mas que severidade é essa? Na minha igreja, eu tenho os cultos de quarta-feira e, durante os cultos, as pessoas participam. Na quarta-feira, fazendo perguntas. Pastor, não entendi direito esse versículo. No domingo de manhã, a mesma coisa. Domingo à noite, não. Domingo à noite é um sermão mais formal. Mas domingo de manhã e na quarta-feira à noite, os estudos bíblicos são informais. E as pessoas perguntam. E as mulheres perguntam. Aliás, são as que mais perguntam. E levantaram essa questão um dia. Alguém levantou essa questão, peraí. Mas a Bíblia proíbe que as mulheres fiquem fazendo perguntas na igreja. E agora? Estamos todos errados. Se eu abrir para perguntas aqui, talvez algumas mulheres queiram perguntar, pastor, eu tenho uma dúvida. Eu não entendi direito tal parte. Não pode, pergunta para o seu marido em casa. Mas meu marido também não sabe. Então, se vira aí. Não posso deixar você perguntar. É assim, prestem atenção nisso. Se vocês olharem o versículo 29, note aí o versículo 29, veja o que diz, fala assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. O que esse versículo estava ensinando? Estava dizendo o seguinte, olha, quando um profeta se manifestar na igreja, deve ter um limite nisso, na época que havia as profecias, deve ter um limite para isso, 2 ou 3 no máximo, e os demais, eles devem julgar. Agora, esse julgar não é você ficar só sentado, olhando, escutando e julgando no coração. Esse julgar envolve uma atividade dinâmica, de questionamento. A pessoa então fala alguma coisa, e aí os demais levantam a mão, olha, isso eu quero questionar isso aí. E o que acontecia? O que certamente acontecia em Corinto, é que algumas vezes, os homens, quando eles iam apresentar ali, como profetas que eram, alguns deles, a sua profecia, a sua própria esposa começava a questioná-lo. Aí complicava. E aí o apóstolo Paulo proibiu isso. Olhando aqui para esses versículos, o 34 e o 35, o apóstolo Paulo então dá essas orientações dentro desse contexto. As mulheres fiquem caladas nesse momento de questionamento, porque isso não é decoroso, isso não mostra submissão. A mulher questionando o profeta. E aí prossegue. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem. A palavra que aparece aqui, interroguem, o verbo mantano, significa questionar, inquirir a pessoa. Olha, não deixe a mulher fazer esse tipo de inquisição publicamente, porque isso é indecoroso. A pessoa pregando lá na frente e ela questionando essa pessoa que está pregando, que está entregando a palavra, que está entregando a revelação lá na frente.
Então ela faça isso como? Ela faça isso em casa. Se o marido dela foi a pessoa que apresentou ali a profecia, ela interrogue o seu marido em casa. Na casa dela, então, os dois ali juntos, ela então vai chegar e falar assim, olha, eu quero questionar aquilo que você falou. Mas faça isso no recôndito do lar. E não publicamente, porque é indecoroso para a mulher agir assim na igreja, a mulher ficar questionando e colocando em dúvida aquilo que é dito. Porque isso vai contra o conceito de autoridade masculina e submissão feminina que nós queremos transmitir. Então, esse versículo, ele não proíbe absolutamente, olha, não pode abrir a boca na igreja. Não. O que esse versículo ensina é outra coisa. Ensina o seguinte, a mulher deve manter-se numa postura de submissão. Ela pode perguntar coisas, ela pode. O que ela não pode é ser uma inquiridora, publicamente, questionando aquilo que é dito e se insurgindo contra aquilo que é dito durante os cultos, durante as reuniões da igreja. A regra geral é a seguinte, a mulher na igreja deve se trajar com o espírito manso, tranquilo e submisso. É assim que deve ser a sua postura na igreja. Bom, ela pode exercer algum ministério? Bom, na Bíblia é permitido que as mulheres ensinem os homens fora do contexto eclesiástico, que foi o que a Priscila e Áquila fizeram com Apolo, pois isso não compromete o funcionamento ideal da igreja. Ela não pode exercer autoridade sobre os homens no contexto eclesiástico. Ela pode exercer o ensino em outros contextos, isso não há problema acerca disso. Evidentemente, em face disso, ela não pode pastorear. Como é que ela pode pastorear se ela não pode ensinar publicamente ali na igreja? Não há como ela exercer uma das funções principais do pastorado, que é o ensino. Muito bem. Seguindo aqui, seguindo aqui então, nós chegamos num outro tópico aqui. Pode mudar aqui o slide. Os deveres pastorais. O nosso horário está adiantado, já são 9h10 já, nós vamos então tratar sobre esse assunto amanhã, os deveres pastorais. Hoje, então, nós vamos ficar por aqui, porque o nosso tempo passou muito rápido, eu sei que os irmãos estão cansados também, tiveram um dia bastante cheio. E amanhã falaremos, então, sobre esses outros assuntos, os deveres pastorais. Eu quero saber o seguinte, eu gostaria de saber se é possível, pastor João, se é possível tirar alguma dúvida dos irmãos que participaram desse momento aqui, dessa palestra de hoje, agora à noite, é possível ter 15 minutinhos, pelo menos, para que os irmãos manifestem suas reações. Tem um microfone aqui. Então, hoje aqui, nós vamos falar só sobre a palestra de hoje, porque amanhã à tarde teremos um tempo, às 15h, para o nosso bate-papo mesmo. Então, só aí 15 minutinhos apenas para nós encerrarmos e os irmãos, então, podem formular suas questões. Eu estou passando o microfone porque estão gravando e aí depois vão querer fazer a edição disso, precisa estar gravado aí. Tá ok? Então, pastor, pode falar aí. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, aí o pastor João responde. Ok, eu tinha entendido em outra palestra de outra pessoa que diáconos é auxiliar do líder. O líder é os pastores, o presbitério. Sim. Os diáconos são auxiliares. Ou seja, são aqueles que representam o pastor ou está debaixo da autoridade do pastor para exercer alguma função. Nesse sentido, a liderança da igreja, os líderes são os pastores, os presbitérios, os presbíteros, e os diáconos, eles não têm uma função pastoral ou poder pastoral para decidir ou mandar ou resolver coisas pastorais que é só dito para os pastores. Exato. Sendo nesse sentido, nesse ofício de diácono, diaconato, né? Diaconato, tanto homem como mulher poderia ser chamado dessa forma. E foi assim que eu entendi no texto, na época, que Febe está sendo chamada nesse sentido. Ela era diaconisa, não porque era uma líder, porque estava servindo. Assim como os homens, eles sendo diáconos, eles não mandam na igreja, eles estão debaixo da liderança do pastor. Então ficava bem claro isso para mim, estava sossegado. Quando o senhor fez a distinção do substantivo, né, e adjetivo, a função e do ofício,
para mim ficou... Eu não sei se esse conceito que eu tinha aprendido antes, que eu estava bem tranquilo, certo? Se junta ou houve alguma divisão aí nesse processo. O que é importante é observar o seguinte: existe um crescimento da função diaconal ao longo dos 30 anos, entre Atos 6 e o período até as epístolas pastorais. No começo, os diáconos eles não eram líderes. No começo, os diáconos eram apenas pessoas que serviam, que auxiliavam só. Exatamente nesse ponto que entendemos que houve uma progressão. Exatamente nesse ponto que havendo essa progressão. Sim. Então tem o pastor líder. Sim. Tem um presbítero. Eu sei que o título é a mesma coisa, mas são como pastores auxiliares que estão ali em processo de aprendizados. Eu sei que isso foi desenvolvido, isso não está na Bíblia, no sentido desse sentido, né? E os diáconos auxiliam. Então, esses diáconos que começam a mostrar atributos, características pastorais, que começam a ter liderança pastoral, geralmente eles são promovidos ao presbitério, leigo ou não, estão sem treinamento, e o restante que está no serviço são diaconatos. Porque quando faz essa distinção, eu queria até ver o senhor explicando aquele texto de Timóteo lá, né? O diácono e aí a esposa ou a diaconisa? Seria interessante também encaixar esse texto aí também. Assim, essa prática é algo mais recente. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: existe o diácono de Atos 6 e existe o diácono de 1 Timóteo 3. O diácono de Atos 6 não é um líder, é alguém que auxilia lá. É um diácono no sentido não técnico. Eu estou dizendo que ao longo das décadas que vieram, que se passaram, abrangendo ainda o período neotestamentário, ao longo desse período, o termo diácono, a função do diácono, galgou uma importância maior. Ele conquistou a posição de liderança. Como é que nós percebemos isso? Nós percebemos isso por causa de Filipenses 1:1, que foi escrito no ano 62, 2 ou 3 anos antes das pastorais, mostrando lá o diácono como uma classe distinta. E quando nós vemos que os requisitos para o diaconato são praticamente idênticos aos requisitos do pastor. Então você descobre, o diácono chegou a uma posição de liderança na medida em que a igreja foi se tornando uma instituição mais complexa. Então não tem problema você ver o diácono como um líder também. Ele vai exercer liderança na igreja, e isso é importante que ele exerça, e temos o amparo neotestamentário para isso, quando olhamos o Novo Testamento na sua fase final de composição. Aí encontramos lá o diácono lá, tendo galgado essa posição, diferente do diácono de Atos 6, de Atos 7, né, Estevão e tudo mais. Mas a mulher, considerando o diácono como um líder, alguém que se tornou, o título que se tornou próprio de alguém que exerce liderança na igreja, e considerando que a mulher não pode exercer liderança, então automaticamente entende-se que a mulher não pode exercer o diaconato. Agora, quando o texto fala em 1 Timóteo 3 sobre as mulheres, né, é interessante conjugar esse versículo, ler esse versículo a partir do versículo que vem a seguir. Quando ele fala, as mulheres, por semelhante modo quanto as mulheres, que elas sejam respeitáveis e tudo mais. Então, na sequência, logo o versículo seguinte diz o seguinte: o diácono seja marido de uma só mulher. E aí ele prossegue. Então, qual é o entendimento que se atribui a isso, considerando o texto como um texto que fala sobre o diácono como líder? Como é que pode a mulher estar lá presente? À luz do versículo que vem a seguir, entende-se que, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava pensando na esposa do diácono. Então, da mesma forma quanto as mulheres, o termo giné ou ginaikos, né, é mulher ou esposa. Então, poderia ser perfeitamente traduzido como esposa. A esposa deles, entre colchetes, deve ser assim, assim, assim. E o diácono seja esposo de uma só. O versículo seguinte define de quem ele está falando. O versículo seguinte define que a mulher a quem ele se refere é a esposa do diácono, de modo que a mulher não seria a diaconisa, mas a esposa do diácono, que é o líder. O problema é que
O problema que eu tenho percebido ao longo dos anos é que, talvez por não reconhecer a função, o serviço de diaconato, diaconato da mulher, se dá outros títulos que não deveria dar a ela, como líder de senhoras, presidentes de senhoras. É muito comum. A gente dá títulos mais pesados, mais fortes, porque a gente não quer dar o título de diácono. Sendo que a palavra lá no começo lá era de servir as mesas, de estar servindo. E aí caberia bem. O que pode acontecer é você atribuir o título de diácono e gerar uma grande confusão. Porque vai ser uma confusão pior. Porque se o termo cresceu, se o termo adquiriu a nuance de líder da igreja, é melhor ficar com o líder das senhoras. Se eu tivesse que escolher entre a irmã tal é uma diaconisa é um líder da igreja. Eu prefiro dizer a irmã tal é líder das senhoras. E se disser que diácono não é líder e auxiliar e caindo todo mundo nesse termo, aí caso outro problema por causa do orgulho. Não, se eu disser, olha, no sentido não técnico, eu não vou usar o termo diácono para todo mundo. Eu posso explicar numa aula, eu falo, todos nós devemos exercer a diaconia, mas nem todos nós podemos exercer o diaconato. Isso é simples de entender, não é difícil entender isso. É fácil compreender essa distinção. Nós podemos exercer o serviço, não podemos exercer o cargo de liderança que recebe esse título. E mantemos o padrão neotestamentário. No padrão neotestamentário, todo mundo diaconizava. E dentro desse padrão, existiam os diáconos, que eram líderes, além de servos. Além de pessoas que serviam, exerciam a liderança também. E é possível funcionar dentro disso. Eu não vejo problema nenhum. Dá para funcionar dentro disso. Na minha igreja eu tenho lá os diáconos, que são os líderes da igreja também. E eu digo para as mulheres, olha, vocês não podem ser diaconisas, mas vocês devem diaconizar. E elas fazem isso. E eu não tenho tido problema nenhum com essas distinções. Tranquilo. Ali, ok. Pastor. Sim, irmão. Pastor, quanto a essa, eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma talvez seja mais simples de responder do que a outra. Então você decidiu que responde primeiro. Sobre essa mesma passagem aí, por que você acha que não existe... Paulo não escreve especificamente descrevendo a mulher do presbítero, do bispo. Ele traz uma seção específica sobre a mulher do diácono, mas ele não traz uma questão específica sobre a mulher do presbítero. Qualificações. Bom. E a outra pergunta, aí você escolhe a ordem, naquele texto que não é permitido falar, 1 Coríntios capítulo 14, mas estejam submissas como também a lei o determina. Ele está falando da lei de Moisés ou está falando de um contexto, de algo local, cultural, alguma coisa assim? Tá. Ok. Quanto à primeira pergunta, realmente é difícil, porque o apóstolo Paulo fala da mulher dos diáconos e não fala da mulher do pastor. Eu não sei por que ele acrescenta esse fator aqui. Eu acho que nós podemos aplicar essa realidade à mulher do pastor por analogia. Olha, se os requisitos são tão idênticos e tão próximos, eu acho que deve-se esperar da mulher do pastor a mesma coisa. Mas porque ele omite isso na composição do texto, eu não sei dizer por quê. Por que ele não colocou a mulher do pastor aqui? Não sei. Agora, na questão do quanto, porque a lei o determina, é assim, fica difícil nós detectarmos, né, qual é fica difícil nós determinarmos aqui que lei é essa aqui. Geralmente, quando vem articulado, como acontece no texto grego aqui, o texto grego fala katos kai honomos, quando fala ro é o artigo. Então, quando é articulado, geralmente é a lei de Moisés. Agora, que aspecto da lei de Moisés ele tem em mente, eu não tenho aqui de cabeça, não sei lhe dizer. Mas a regra geralmente é essa. Quando fala de lei ou lei
sem articular, sem o artigo definido, então é uma lei qualquer. Pode ser uma lei civil, pode ser uma lei lá que está presente naquela sociedade específica, e aí então se caminha tentando descobrir que lei é essa. Quando é articulado, a lei, geralmente o sentido é a lei mosaica. Agora, qual é o aspecto da lei mosaica que ele tem em mente? Qual é o versículo da lei mosaica que ele tem em mente? Às vezes não é um versículo, às vezes é uma construção a partir de um versículo, um pensamento, uma noção, um princípio a partir de alguns versículos. Às vezes é algo ligado não à lei formal mesmo, os artigos da lei, mas à história presente no Pentateuco, que reflete lá uma postura das mulheres, uma postura específica das mulheres, e não um mandamento específico, mas, regra geral, quando se fala de honomos, um substantivo definido, regra geral é a lei de Moisés. Então, é certamente o que ele tem em mente aqui. Se a lei no seu aspecto histórico, ou a lei no seu aspecto prescritivo, os diversos mandamentos, isso nós não sabemos. O que ele tinha em mente quando escreveu isso? Ele tinha em mente um personagem da lei, uma mulher presente lá em Gênesis, e que adota essa postura, e que é exemplo, Sara talvez, que chamava Abraão de Senhor, enfim, talvez isso. Ou existe alguma norma entre os 613 mandamentos, existe alguma norma que remete a essa ideia da mulher ficar quieta e em silêncio? Não sei, mas é lei de Moisés aqui, tudo indica que é lei de Moisés, ok? Por causa do artigo. Tem mais alguma pergunta ali? Ok. Talvez a minha pergunta possa parecer um pouco ingênua, mas voltando lá, 1 Timóteo 2,15, a questão de quanto à mulher, né, todavia será preservada ou salva através da sua missão de mãe. Aí, basicamente, e quanto àquelas mulheres que não podem dar à luz filhos, qual seria um direcionamento? Assim, tem que lembrar que essa salvação não é ir para o céu. Certamente. Depois que eu não é ir para o céu. O que acontece com as mulheres que não podem ser mães, esse juízo, o juízo edênico, no caso delas, fica difícil de ser atenuado dessa forma. Elas teriam que buscar uma atenuação da força desse juízo de outra forma. Elas não podem atenuar isso exercendo ali o ministério junto aos seus filhos. Talvez essas mulheres possam exercer seu ministério junto aos filhos de outras pessoas. Talvez elas possam ser professoras de crianças na escola. Talvez possam ser missionárias entre as crianças. Talvez possam encontrar outras formas de ministração que atenuem esse juízo tão severo. Já que as mães, muitas vezes, não têm essa oportunidade. As mães, elas 24 horas cuidando ali das crianças e ministrando às crianças. Se uma senhora, se uma jovem foi privada desse privilégio de ser mãe e de ser salva da inutilidade e de ser salva do impacto do juízo pelo exercício ali de uma maternidade cristã, talvez ela possa atenuar isso exercendo esse ministério junto a outras crianças. Eu acho que Deus provê excelentes professoras e excelentes evangelistas de crianças por meio disso. Mulheres casadas com filhos pequenos nem sempre têm o tempo que uma moça como essa tem, de se dedicar a essas coisas. Vinha conversando com uma missionária, quando vinha vindo de Fortaleza, Como? Darlene. Tá, a Darlene lá, né? E ela não tem filhos, não é casada, não tem filhos. Ela tem um ministério. Essa moça, ela reduz fortemente o impacto da queda através do ministério de evangelizar crianças e cuidar e discipular essas crianças. Essa moça, ela é salva. A Darlene, ela é salva da inutilidade, ela é salva da força do juízo da queda através do ministério dela. Mais uma vez, o ministério dela sendo útil para ela também, não só para os outros, mas para ela também. É uma forma extremamente eficaz e bonita de neutralizar um pouquinho esses efeitos pesados da queda. Okay. Mais alguém? Mais alguém? Ali, é o último ali? Okay, acho que nós vamos com esses dois. E aí encerra. Encerrar, deixar para amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã, à tarde, a gente vai. Pastor, ainda com a pergunta do pastor David aqui. Sim. Não seria o caso
quando falar mulher será preservada, referindo-se ao gênero feminino, não? No geral, assim? Porque A no geral, mulher mãe, em geral? A mulher é mãe, então... E não especificamente cada mulher? Assim, ele está falando sobre a mulher da igreja. O ambiente em que o versículo está presente é o funcionamento da igreja. Então, não é a mulher no sentido geral, o gênero feminino, as mulheres do mundo inteiro, não. O versículo está inserido dentro de um ambiente específico, que é o funcionamento da igreja. Eu não permito que a mulher exerça autoridade dentro da igreja, mas essa mulher aí que eu não permito que exerça autoridade, essa mulher será salva desse impacto todo do juízo através disso. Então, o que ele tem em mente é a mulher na igreja. Sim. Então, as demais... É mais estreito, ok? Ou seja, as mulheres na igreja elas têm um grande privilégio. Elas podem neutralizar esse impacto do juízo através de uma atividade pastoral junto aos filhos. Isso é fundamental. Isso muda a visão de maternidade cristã. A mãe cristã, ela não é somente mãe, ela também é pastora dos filhos. Isso valoriza muito a maternidade cristã, da mulher cristã como mãe. Ela não é somente alguém que cuida, que faz nanar, que dá alimento, que protege, não. Ela também pastoreia os seus filhos, e com isso ela é preservada do impacto da queda que a impede de ser líder na igreja. Então, se as mulheres lerem esse versículo dessa forma, isso vai dar um colorido diferente à maternidade de mulheres crentes. Na minha casa, eu tive uma congregação de 3 meninas. E quem mais pastoreou essa congregação não fui eu. Isso eu lhes garanto. Elas são moças agora. Mas eu lhes garanto. Isso eu tenho... Nossa, eu sempre o líder da casa ali, mas a minha vida na fase em que as minhas filhas eram pequenas, era uma vida que meu Deus, eu não conseguia tempo para nada. Eu era advogado, era pastor, e houve uma fase em que eu pregava cerca de 5 a 7 vezes por semana. Ninguém fazia isso, só eu. Eu pregava, eu ensinava, dava aulas e advogava, para tentar colocar comida na boca dos 3, né, das 3 em casa. Então, quem pastoreava as minhas filhas, ensinando, corrigindo, decorando versículos, ensinando musiquinhas, contando historinhas, orando com elas, corrigindo, mostrando a verdade, quem fazia isso a maior parte do tempo e que saiu do trabalho, pediu demissão do trabalho para fazer só isso, foi a minha esposa. Ela foi a pastora das meninas. Hoje as 3 são crentes. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção plena de que o instrumento maior na conversão das 3 foi a minha esposa. Ela as pastoreou desde 0 aninhos de idade. E ainda tem pastoreado até hoje. Então isso é um ministério extraordinário, riquíssimo. E as mulheres têm que exercer isso. Pastor? Só mais uma. Tem mais uma? Só mais uma. Onde está? Ali, ok. Sim, pastor, um dos problemas que tem sido enfrentado, principalmente pelas igrejas pequenas, tem pouquíssimos membros, 15, 20, 30, é a hegemonia das mulheres, certo? Uhum. A maioria dos membros são mulheres e os poucos homens que existem, eles são homens que se afastam, especialmente daqueles cargos que vamos chamar de diáconos, certo? Da diretoria. Nessa situação, é errado a mulher participar da diretoria? Não, da diretoria não. A mulher ser uma tesoureira não tem problema. Ela pode fazer isso, não tem problema. Isso aí não é cargo eclesiástico, não é liderança eclesiástica. Isso aí é liderança de pessoa jurídica. Certo. É uma liderança administrativa e estatutária. Ok. É a igreja enquanto pessoa jurídica. Não é a igreja enquanto casa de Deus, mas a igreja enquanto pessoa jurídica, instituição. Então, exatamente, diante do Estado e tudo mais. Então, não tem problema a mulher, por exemplo, ser primeira secretária, segunda secretária, tesoureira, segunda tesoureira, não tem problema com isso aí, não. Pode ser vice, né?
Sem problema. Ela é membro da diretoria estatutária. Isso não tem nada que ver com o funcionamento da igreja como uma entidade bíblica. É outra coisa. Então, na minha igreja, eu tenho uma liderança administrativa que ali, sem problema nenhum. Tem presidente, vice-presidente, tem mulher na liderança, sem problema. Agora, liderança espiritual, pastores e diáconos, aí só homens. Ok? Desde que essa diretoria não faça a função Pastoral, ministerial. ou ministerial. Exatamente. Diácono e tem a sua, vamos dizer assim, a sua competência, a sua esfera de nesse- competência, seu campo de ação. Beleza, Tem que haver essa beleza. distinção. Joia. Ok, obrigado, irmãos. Amanhã, que horas é amanhã o estudo? Amanhã às 9. 9 da manhã. 9 da manhã. Estaremos Podemos juntos, estar então, se aqui Deus de novo. quiser. Obrigado a todo mundo.